Irmãos, depois de um curso Deixa a Bíblia Falar, 14 lições, onde nós recapitulamos muitas coisas, confesso aos irmãos, os do Sul aqui sabem, principalmente o Luiz que está aqui, a minha tristeza tendo percebido, infelizmente, a questão da falta de estudo de irmãos no Brasil e aqui perto, pós-batismo, nós estamos vendo em loco, em algumas congregações, o endurecimento do coração, a falta de obediência à doutrina, coisas simples, triviais, onde cada vez mais os homens não abrem a Bíblia, estão cada vez mais no Deus é amor, sendo flexíveis para a doutrina, esquecendo de tudo aquilo que Jesus, os apóstolos, os discípulos ensinaram e estão registrados. Isso endurece pessoas de na fé, anos na fé, mas que não estão. Eu não entendia, né? Mesmo que olhem, não enxergam, mesmo que escutem, não ouçam. Eu não entendia bem aquela passagem. A gente está entendendo pessoas de muito tempo na fé, coração endurecido, e coisas simples já estão mudando. Então, esse curso Deixa a Bíblia Falar, ele foi muito bom, está à disposição no YouTube. Assistam, passem para os irmãos. Infelizmente, temos muitos irmãos, no geral, não abrindo mais as Bíblias, né? O coração pode endurecer, esquecer tudo que aprenderam. Esse curso de hoje não é desse livro aqui, Como se tornar um cristão fiel. Aqui são 15 lições, esse de hoje é uma síntese, são 7 lições que foi preparada, está sendo revisada. São cursos que eu fiz depois que eu me batizei. Aí veio a pandemia, graças a Deus, nós tivemos à disposição vários cursos pelo WhatsApp. E esse é um curso que foi dado lá com 7 lições. Eu vou compartilhar a tela com vocês aqui. Olhando todos que estão aqui, são todos batizados, conhecidos, então aqui não temos visitantes e vai ficar mais tranquilo, nós vamos relembrar, né? Então, como se tornar um cristão? A lição 1 de hoje, ser simplesmente cristão. É tão simples, né? Só ser cristão. É isso que Cristo pede. Então, o presente curso ele tem o objetivo principal: trazer ao participante não convertido. Por isso que vai ser gravado, vocês vão estar à disposição, até para entregar para conhecidos. Eu sei que aquele curso DBF já surtiu frutos, glória a Deus. Irmão o Azemar disse que deu um curso do batismo, da aula do batismo para pessoas e foram batizadas, né? Então, esse curso vai ser gravado também para vocês. Fala muito também de religiões aqui. Então, ao participante não convertido, o conhecimento necessário para se tornar simplesmente um cristão, ou seja, um discípulo de Jesus Cristo. Um segundo objetivo, o presente curso serve para o cristão, nós aqui já batizados, convertidos. Ele vai fazer nós relembrarmos do nosso compromisso com Deus, como nós relembramos lá no DBF. Quem fez o DBF, esse curso, vamos rever muitas coisas e vai ajudar melhor na compreensão daquele curso com esse. A relembrar do compromisso que nós assumimos por ocasião do batismo. E também vai relembrar todos os assuntos que nós vimos por ocasião do nosso evangelismo. Alguém nos ensinou a palavra e nos batizou, nós batizamos, né? Então, tudo aquilo que nós vimos para levar ao batismo, esse curso nós vamos lembrar. Sabemos, irmãos, que hoje em dia muitos aí fora, não cristãos, né, não batizados, estão descontentes com a situação religiosa e, de propósito, se afastam do cristianismo. Talvez você esteja um pouco decepcionado, não é o nosso caso aqui, se tivesse aqui uma pessoa não convertida com o cristianismo e com toda essa situação do mundo aí fora. Entendemos como que isso é possível e também nós religiosos cristãos, né, nós ficamos tristes. Acabei de falar minha tristeza inicial, pois nós olhamos o mundo religioso e vemos enganos, hipocrisias, falsas promessas, falsas curas, explorações financeiras que acontecem em nome da religião, em nome de Deus. E, infelizmente, milhares de pessoas seguem isso, são cegos sendo guiados por outros cegos, né? Todos vão cair no buraco. E nós precisamos ter amor dessas pessoas e ensinar a verdade. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, nós aqui, como discípulos de Cristo, não devemos nos omitir de pregar a verdade, que é a palavra de Deus. Não devemos nos omitir de falar a verdade. E o DBF tem esse propósito, e esse curso tem esse propósito.
Nós que buscamos a Deus, nós sentimos a necessidade de estarmos próximo dele, reconhecendo a sua grandeza, a sua bondade como criador da humanidade. Apesar desses abusos cometidos que a gente sabe dos falsos religiosos, a humanidade carece do perdão de Deus e da salvação que só há em Cristo Jesus. Na época de Jesus, também havia abusos na religião. Olha o que Jesus falou aos líderes daquela época. Está lá em Mateus capítulo 23, versículos 4 e 5. Eles, os fariseus, os falsos líderes lá, né? Atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los, não ajudam, né? Dão fardos pesados e não ajudam a carregar. Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. O que são filactérios? Era cada uma de duas caixinhas que continham uma faixa de pergaminho com passagens bíblicas que os judeus traziam junto à testa e ao braço esquerdo, durante a oração matinal nos dias úteis, com o fito de lembrar-se das palavras de Deus, né? Nessa passagem, nós vemos que os fariseus e mestres da lei faziam tudo para serem vistos, e isso não foge muito nos dias atuais pelos falsos religiosos. Buscam só os seus interesses pessoais e não buscam propagar o evangelho verdadeiro, não buscam a misericórdia de Deus, ensinar a verdade. Vamos ver mais uma passagem aqui, Mateus capítulo 15, versículos 8 a 9. Este povo, né, os fariseus, me honram com os lábios, né, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Doutrinas, né? Hoje, muitas vezes, essas religiões colocam as suas doutrinas de vestimenta, de tudo, de regras da sua religião, da sua igreja, colocam com isso mais importante, muitas vezes, que a palavra do Senhor. Esse curso tem o objetivo, sermos simplesmente cristãos, discípulos de Cristo, obedientes à vontade do Pai descrito na Bíblia. É só a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Cristo encontrou esse cenário dado pelos fariseus e mestres da lei ao povo, lá no primeiro século. E Cristo veio para servir a humanidade e para corrigir isso, chamando a todos a segui-lo com palavras amáveis e suaves. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 30. Dizia Jesus, né? Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O descanso que os fariseus não davam, Jesus estava propondo a dar. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. O jugo dos fariseus era pesado. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus fez essa chamada, milhares foram com ele e receberam o descanso que precisavam. Essa mesma chamada Cristo faz, ele fez lá no passado, ele faz nos dias atuais, ele continua a fazer hoje. Essa é a pregação do Evangelho. Pregar o plano de salvação, o jugo de Cristo leve, suave, a busca da eternidade. O que está na Bíblia, essa doutrina. Cristo está chamando a todos ontem, hoje e sempre. Jesus Cristo chama a todos a segui-lo, mas não para fazer parte de uma denominação, de um grupo de homens, e sim para fazer parte do reino de Deus, o reino de Deus bíblico, que está na Bíblia. Então, Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, versículos 33 a 34. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça de Deus. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas são essas? Portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nessa passagem, Jesus falou diante de um contexto onde as pessoas, como nos dias de hoje, estavam preocupadas com as coisas da vida. E hoje a grande maioria está preocupada e não deixa de ter razão. Ele lhes deu conforto ao dizer que, buscando o reino de Deus em primeiro lugar, teriam suas preocupações sanadas. Então, nós veremos durante esse estudo o que é o reino de Deus, a igreja bíblica. Então, é uma promessa de Deus, de Cristo, se nós buscarmos o reino de Deus, o lar celestial, as coisas do alto, as nossas coisas seriam sanadas aqui na terra. Nós teríamos o jugo de Deus leve.
Muitos hoje entendem mal essa passagem, esse chamado de Cristo, e buscam grupos, igrejas, denominações que prometem prosperidade, prometem coisas que não está contido na Bíblia. Fazem tudo o que esses grupos mandam, essas pessoas que seguem esses grupos, esses falsos mestres, eles fazem tudo o que esses grupos mandam e dedicam-se completamente a esses grupos. Mas depois de certo tempo, eles ficam frustrados e desistem, dizendo que o cristianismo não é bom, pois tudo que fora prometido não aconteceu. Até porque as promessas não são bíblicas, né? Deus promete um lar celestial, a eternidade. Jesus falou: no mundo tereis aflições. Ele teve, ele venceu o mundo, nós também teremos. Hoje em dia as pessoas estão cansadas no mundo aí fora, sobrecarregadas e lotam essas igrejas, né, buscando o conforto, mas ainda podem aproveitar completamente aquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Devem buscar a verdade. Para isso, essas pessoas precisam se voltar exclusivamente à Bíblia. Nada de doutrinas, regramentos humanos de grupos religiosos. A Bíblia é a única ferramenta a ser seguida e cumprida. Nós vimos no DBF, na lição 1, a Bíblia é a palavra de Deus, pois nela está contido, está descrito a igreja de Cristo edificada por ele, a igreja bíblica. Nela está toda a vontade do Pai para a sua criação. Vejamos o que diz na passagem de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, sobre as Sagradas Escrituras contidas na Bíblia, né? Toda a escritura, tudo que está na Bíblia é inspirado por Deus. São homens que escreveram inspirados por Deus. E tudo que está escrito é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, o servo de Deus, o servo de Cristo, o discípulo de Cristo, seja apto e plenamente preparado para toda e boa obra. Na Bíblia nós temos tudo o que precisamos: casamento, relação familiar, relação com os amigos, temos tudo o que precisamos para viver neste mundo em obediência a Deus, em obediência ao Pai, em busca da eternidade. Hoje, nós precisamos ser e fazer o que Jesus, os apóstolos e os primeiros cristãos eram e faziam, ou seja, obedientes a Deus, o tratando com a reverência que ele merece. Se fizermos isso, irmãos, encontraremos na Bíblia o plano original de Deus, plano esse que veremos no decorrer desse breve estudo. O livro de Atos, escrito pelo Lucas, o médico, o único grego que escreveu um livro na Bíblia, grego médico que acompanhou Paulo, ele conta a história do nascimento e crescimento do cristianismo, ou seja, do reino de Deus, a igreja de Cristo. Vejamos como eram as coisas no início. Quando Atos capítulo 2, versículos 37 a 41, quando nós fizemos o DBF, isso foi dado logo após o batismo com o Espírito Santo, está lá no DPF à disposição a aula, o que foi os apóstolos batizados com o Espírito Santo, depois de falar em línguas, Pedro faz a primeira pregação. Então, quando ouviram isso, a pregação de Pedro, ficaram aflitos todas aquelas nações de judeus naquela festa de Pentecostes, em seu coração, e perguntaram a Pedro e a outros apóstolos: irmãos, o que faremos, né? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Esse é o Evangelho, pregar o Evangelho, o plano da salvação de Jesus Cristo, o contínuo da aliança cristã, e pedir para quem crer e o que deve fazer? Se arrepender de uma vida sem Deus, de uma vida não convertida a Deus, se arrepender de seus pecados, ser batizado por imersão para ter os pecados perdoados e receber o Espírito Santo de Deus, ser selado com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo o ajude na caminhada terrena em busca da eternidade. Pois a promessa é para vocês, é para seus filhos e para todos que estão longe. E chegou nos dias de hoje, né? Para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia, Pedro advertia aquele povo e insistia com eles. E isso é a pregação de hoje nossa. Salve-se dessa geração corrompida, essa geração sem Deus, dessas pessoas do mundo de hoje que não estão no reino de Deus, no corpo de Cristo, que não estão dentro da igreja bíblica espiritual. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas no reino de Deus, na igreja bíblica espiritual, que não é prédios físicos, né? O que os judeus ouviram que o deixaram perplexos? Ouviram a pregação de Pedro, que falou sobre Jesus Cristo.
que havia sido crucificado pelos judeus, né? Entregue pelos judeus aos romanos, ou seja, o plano de Deus traçado desde a origem e executado por Jesus aqui na terra. O plano de Deus para a salvação da sua criação, o plano de Deus para que o homem, através do livre-arbítrio, através da pregação do evangelho, aceitasse o Deus como Senhor, Jesus Cristo como Senhor e Salvador, aceitassem e se voltassem para Deus, como foi desde a origem, com Adão e Eva, numa relação íntima com o Pai. No pecado original, o pecado afastou o homem de Deus. Então, a morte de Jesus e a ressurreição, tudo para atingir o propósito de Deus. Tudo foi para atingir o propósito de Deus, ou seja, a edificação do reino de Deus, o plano de salvação para aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Como nós podemos constatar nessa passagem abaixo, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós morreremos fisicamente. Nós, batizados, convertidos à igreja bíblica, ao reino de Deus, morreremos fisicamente, mas não espiritualmente. Nós teremos uma vida eterna. O resultado da primeira pregação de Pedro sobre o reino de Deus foram 3.000 cristãos acrescentados ao seu reino, né? Ao reino de Cristo de Deus. Jesus já havia morrido pelos nossos pecados, quando aconteceu essa pregação, e ressuscitado para mostrar a sua vitória sobre a morte e sobre Satanás. Jesus venceu a morte e Satanás na cruz. Em Jerusalém, milhões de judeus estavam reunidos para participarem dessa festa judaica, né? O Pentecostes. Como Jesus prometeu, mandou o Espírito Santo para iniciar a pregação do Evangelho. Os apóstolos foram batizados, está aqui em Atos capítulo 1, versículo 6 a 9, a promessa de Cristo. Então estavam todos reunidos e perguntaram, todos quem? Os 12 apóstolos, né? No caso aqui é 11. Mais adiante que Matias vai ser escolhido como apóstolo para completar o ministério. Então estavam aqui reunidos os 11 apóstolos. Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Em Atos 2, os 12 apóstolos, então completos, foram batizados no Espírito Santo e os apóstolos foram as testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Como nós vimos até aqui nessa lição de agora, irmãos, não havia denominações dadas à igreja edificada por Cristo, onde todos os seus membros eram apenas seus seguidores, ou seja, discípulos de Cristo, iam sendo batizados, incorporados ao reino de Deus, à igreja bíblica espiritual, eram os discípulos de Cristo, os cristãos. A igreja de Cristo, também chamada de reino de Deus e corpo de Cristo, não é um prédio físico, mas sim espiritual. Como o próprio apóstolo Pedro fala na passagem que nós vamos ler aqui agora, sobre o que são os discípulos de Cristo que compõem a sua igreja, o reino de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vocês, ou seja, os discípulos de Cristo, os cristãos, os batizados, estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, e não uma casa física, um tijolo físico, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós percebemos então que a igreja de Cristo, por que ela é de Cristo? Porque foi ele que edificou. Ele edificou e comprou com o seu próprio sangue, prometida por ele, conforme na passagem de Mateus, capítulo 16, versículos 18 a 16, não tem as denominações dadas pelo homem no decorrer dos séculos, e não é um prédio físico. A Igreja de Cristo é constituída por seus membros, que são os discípulos de Cristo, formando assim um corpo espiritual, onde Cristo é o cabeça desse corpo. Então, lá em Mateus capítulo 16, versículos 18 e 19, após a conversa de Jesus com seus apóstolos, onde ele perguntou: o que o povo diz que eu sou? Uns dizem que é Elias, outros dizem que é o profeta, que é João Batista, ou outro profeta qualquer, mas e vocês? Aí Pedro respondeu, né? Você é o Cristo, filho de Deus vivo. E Jesus falou para ele: Olha, essa afirmação não foi carne nem sangue que te deu, foi meu Pai que te revelou no teu coração a tua fé. Então, Pedro disse: Jesus Cristo era o Filho de Deus. Sobre esta pedra, essa afirmação que Cristo é o Filho de Deus, a igreja de Cristo, ele é o alicerce, edificarei a minha igreja. As portas do ar, nem a morte vence a igreja de Cristo, não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus.
O que vocês ligarem aqui na terra terá sido ligado nos céus, e o que vocês desligarem aqui na terra terá sido desligado nos céus. Olha a importância, a responsabilidade do corpo de Cristo, dos irmãos em Cristo, de uma igreja espiritual de Cristo, bíblica, ao batizar, ligando essa pessoa ao reino de Deus, e ao desligar, afastar do corpo de Cristo, aqueles que não seguem a Cristo, estão pregando falsos ensinos, falsas doutrinas, estragando a igreja de Cristo, o reino de Deus. Então, tem a responsabilidade dada por Cristo. Primeiro Colossenses capítulo, Colossenses capítulo 1, versículo 18, não tem primeiro, é copia e cola. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, ou seja, Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja espiritual. Então, um corpo físico tem cabeça e membros, a igreja espiritual, Cristo é o cabeça, ele é o único líder, e nós todos somos os membros, com vários dons, dons de mãos, braços, pernas, olhos, servimos ao corpo de Cristo conforme os dons recebidos por Deus. São importantes, todos têm dons e todos são úteis. Olha o que nos diz a passagem lá em Atos, capítulo 2, versículos 42 e 47, sobre o que aconteceu a partir do batismo dos 3.000 membros e suas incorporações ao reino de Deus, à sua igreja, ao corpo de Cristo. Quando nós somos batizados, é Deus que nos incorpora ao seu reino, né? Eles se dedicavam ao ensino. Hoje o corpo de Cristo tem que se dedicar ao ensino, aos atos dos apóstolos, então ao ensino dos evangelistas, guiados pela Bíblia. Então nós temos que aprender tudo que está na Bíblia, a comunhão, por isso que não existe igreja de um homem só, pessoas que se isolam, tendo congregações de uma cidade. Tem pessoas que se isolam, que não se dão relações. Não, nós temos que amar os irmãos. Tem uma passagem que fala suportar-vos uns aos outros em amor. Nós temos que ter comunhão. Como eu vou querer ir para o céu, amar a Deus e os irmãos no céu, se eu não amo os irmãos aqui na terra, se eu não consigo conviver com as congregações aqui na terra? A comunhão ao partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Nós aprendemos no DBF que os sinais e maravilhas feitos pelos apóstolos, primeiramente, pois eles receberam os poderes do Espírito Santo no batismo, depois eles impuseram as mãos e passaram esses poderes a outros discípulos, porque era necessário para a pregação do evangelho mais pessoas, além dos 12, pregarem em todos os confins da terra. Depois de toda a revelação foi dada, foi completa, esses poderes cessaram, como o próprio apóstolo Paulo falou em sua carta. Então, os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Aqui um adendo, como tudo surgiu de imediato, todos aqueles judeus de várias nações permaneceram ali em Jerusalém, pois foi pregado o arrependimento, a volta de Cristo, eles não sabiam ainda como se portar daqui para frente e ficaram todos ali, é, ouvindo os apóstolos, aprendendo, aí não tinham como as necessidades, eles vieram por um tempo fixo, mas ficaram mais tempo. Então, os judeus de Jerusalém vendiam suas propriedades, ajudar as necessidades. Então, e hoje nós temos a coleta para ajudar essa necessidade. Então, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus, tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Com o passar dos anos, as pregações, e os apóstolos tinham que pregar a todas as nações, eles estavam fixos ali. Vamos ver mais adiante, lá em Atos 8, a permissão de Deus, a perseguição à igreja. Aí eles foram forçados a sair de Jerusalém, a pregar o evangelho, os apóstolos ficaram, e daí sim começou a propagar o evangelho, que tanto em Atos 10, nós vimos no DBF, a pregação do evangelho por Pedro aos gentios na casa de Cornélio, seus familiares, amigos íntimos, e eles também foram batizados com o Espírito Santo, e ali o Pedro e os judeus que acompanharam viram e constataram o que já tinha sido dito por Jesus, que o reino de Deus é para todas as nações que aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. Então, outra coisa importante de citar é que os discípulos de Jesus Cristo devem aprender com Jesus. Para aprender, a gente tem que ler e estudar a Bíblia e passar adiante tudo aquilo que aprenderam.
Estamos fazendo hoje. Ou seja, fazer novos discípulos para o corpo de Cristo, sua igreja, seu reino. Mateus capítulo 28, versículos 18 a 20, Jesus falando aqui com os 11 apóstolos, Judas já tinha sido cometido o suicídio, né? Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Todas as nações. Olha, uma ordem clara, inclusive os gentios, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ensinei. Aqui tá, eu vejo como grande erro nos dias atuais, após o batismo, a falta de cuidado daqueles que batizam, evangelizam, de continuar ensinando o evangelho ao recém-nascido que está tomando leite materno a ter o alimento espiritual necessário para ele poder andar sozinho dentro do corpo de Cristo. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, esse é o detalhe importante. Não é só batizar, seguir ensinando. O discípulo de Cristo anda como Jesus aqui na terra andou, ou seja, totalmente voltado para Deus, em sua obediência até a morte. Assim devem andar os discípulos de Cristo, convertidos, batizados, portanto, membros de sua igreja, a igreja de Cristo espiritual, aquela igreja bíblica que está lá na Bíblia. Não esses grupos onde colocam nomes, seus nomes, suas regras, regras humanas, mandamentos, tradições para seguirem a Deus. Filipe, após aprender, o Filipe estava também lá no dia de Pentecostes, após aprender dos apóstolos, foi à cidade de Samaria e pregou o evangelho de Cristo a pessoas daquela cidade. Então, depois da perseguição à igreja, Filipe foi obrigado, como todos os cristãos, a sair de Jerusalém e pregar o evangelho. Ele foi a Samaria, pregou aquela cidade, muitos creram e foram batizados, sendo incorporados à igreja de Cristo, ao reino do Senhor, aquele reino espiritual que já falamos aqui, não é um prédio físico. Então, indo Filipe a uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo, o Evangelho, o plano de Deus, a salvação. Quando a multidão ouviu Filipe, ouviu a pregação e viu os sinais miraculosos que ele realizava, então, os poderes do Espírito Santo dados aos apóstolos e esses transmitidos por imposição de mão aos discípulos, era para confirmar a pregação. Então, quando ele ouviu e viu os sinais que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam, muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Esses poderes nós vimos no DPF que foram cessados. Os poderes de Deus hoje são através da oração, oramos para o Pai e seja feita a vontade dele. Naquela época, os apóstolos, os discípulos com posição, eles tinham poderes para curar. Hoje os poderes voltaram novamente exclusivo para a mão de Deus. Assim houve grande alegria da cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria, e os falsos mestres já existiam durante algum tempo naquela cidade, como tem hoje os falsos mestres aí que fazem curas, cadeira de roda e tudo mais, impressionando todo o povo de Samaria. Como tinha naquela época, as pessoas que acreditavam existem hoje, infelizmente, cegos sendo guiados por cegos. Ele se dizia muito importante, e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é um poder divino conhecido com grande poder. Eles o seguiam esse falso mestre, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. E se nós abrimos aí a Facebook, Instagram, televisão, olha quantas ilusões temos aí fora. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, a igreja bíblica, o reino dos céus, o corpo de Cristo e do nome de Jesus, eles creram nele e foram batizados, tanto homens quanto mulheres. É isso que nós temos que fazer: pregar o evangelho, as boas novas de Jesus Cristo. Filipe também anunciou o evangelho a um homem da Etiópia, que era um judaizante, que estava no dia lá em Pentecostes, ficou um tempo lá e depois começou a viajar. A viagem era longa, né? Aí, enquanto esse viajava num caminho muito afastado dos povoados, ele creu e batizou-se e ficou cheio de alegria. Então, o eunuco da Etiópia creu na pregação de Filipe. Prosseguindo pela estrada, o eunuco, né, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse: Olha aqui a água. Depois então, da pregação do Evangelho de Jesus Cristo, o eunuco tanto aprendeu e creu que ele avisou o Filipe: Olha, tem água aqui, ó. Que me impede de ser batizado? Imagina nós ensinamos o Evangelho
Muitas vezes insistimos, né? Olha, tem que se batizar, tem que se batizar. Olha aqui, ó, o eunuco, ele ouviu o evangelho e creu, e ele teve a iniciativa. Olha, tem que água. O que que me impede de ser batizado? Olha a glória quando a gente prega o evangelho bem pregado, e a pessoa crê, o Espírito Santo age. Olha, eu quero me batizar, eu aprendi. Disse Filipe, você pode, se crê de todo o coração. O eunuco respondeu: olha a resposta maravilhosa do eunuco. Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu a ordem o eunuco para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou por imersão. Batismo é a transliteração do grego que significa imersão. É o batismo bíblico ensinado por Jesus, João Batista, imersão. A mesma coisa aconteceu com Paulo, está lá em Atos capítulo 9. Depois Paulo reforça o batismo dele, a conversão dele lá para os judeus, quando foi preso em Jerusalém. Paulo a caminho para Damasco, com carta de recomendação dos sacerdotes, para em Damasco se encontrasse cristãos, seguidores de Cristo, trazê-los presos para Jerusalém. Ele teve um encontro com Jesus. Jesus falou para ele: vai até Damasco, lá tu vai encontrar alguém, o Ananias, alguém vai te procurar. Jesus fala com Ananias, porque ali no caminho ele não foi batizado, ele não foi salvo, ele teve um encontro com Jesus. E lá, quando Ananias pregou o evangelho, aí sim ele foi batizado, no batismo foi salvo. Depois do batismo, ele teve 3 anos lá na Arábia, sendo ensinado diretamente por Jesus. Ele fala isso aos humanos, as revelações que teve no céu ou na carne, inclusive Deus, Jesus, deu um espinho na carne para ele, para que ele não se vangloriasse das revelações que ele teve e não ficasse soberbo. E Deus falou: a minha graça te basta. Então, Paulo aprendeu o evangelho, foi evangelizado por Ananias, foi batizado. Lídia, em Filipos, a mesma coisa. Paulo e Silas evangelizaram Lídia, batizaram. Paulo e Silas também na prisão evangelizaram o carcereiro e o batizaram. E milhares de outras pessoas no Novo Testamento, todos foram evangelizados, em seguida batizados, até chegar aos dias de hoje, onde nós temos que pregar o evangelho puro, bíblico, inclusive a nós que estamos aqui nesse estudo e já somos batizados. Nós recebemos o evangelho puro, convertidos ao reino de Deus. Muitas pessoas se afastam do reino de Deus, do corpo de Cristo, da igreja bíblica, porque deixam de estudar a Bíblia, deixam de buscar o crescimento espiritual, deixam de buscar o reino de Deus em primeiro lugar, como está lá na ordem de Jesus aos apóstolos. Batize e ensine-os a buscar o caminho, a conhecer os mandamentos e obedecer. Todas as pessoas se tornaram membros do corpo de Cristo, da sua igreja espiritual de Jesus Cristo. Todos se tornaram discípulos de Jesus e não se tornaram membros de nenhuma denominação criada pelos homens a partir do século III. Essas denominações que temos hoje no mundo são criações humanas e não fazem parte do plano de Deus, uma vez que não estão contidas na Bíblia. Na origem da edificação da Igreja de Cristo, a igreja espiritual, simplesmente pessoas acreditaram no Evangelho de Jesus Cristo, ensinado por ele aos apóstolos e depois transmitido por esses apóstolos e discípulos a outros discípulos até chegar nos dias de hoje. E vai ser assim até a volta de Cristo. Evangelho esse, as boas novas, que está contido no Novo Testamento da Bíblia. Em Antioquia, pela primeira vez, os seguidores discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. Está lá, ó, Atos capítulo 11, versículos 25 a 26. Então, Barnabé foi até Tarso, depois que Filipe lá pregou, vieram os apóstolos, aí Barnabé assumiu um trabalho missionário lá, ele foi procurar Saulo, lá em Tarso. Saulo que tinha sido convertido. Quando encontrou, levou para Antioquia, os dois passaram a trabalhar em Antioquia. Assim, durante o ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja bíblica, a igreja de Cristo, discípulos de uma igreja espiritual, e ensinaram a muitos. Os prédios que são usados são só o local de reunião. Pode ser prédio, praça pública, casa. Também em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. São cristãos. Desde a origem da igreja bíblica, os discípulos de Jesus Cristo não procuravam acrescentar nenhum nome, nenhuma denominação à igreja de Jesus. Reino de Deus, né? A igreja de Cristo, o reino de Deus, o corpo de Cristo. Ninguém deu nome, para não dar glória e honra à criação humana. Pois a honra e a glória da igreja edificada por Jesus Cristo, a igreja é dele, é só dele e de nenhum outro homem. Os sinais que acompanharam Jesus Cristo,
e depois aos seus discípulos, sempre tiveram a finalidade de comprovar que os ensinamentos de Jesus Cristo era obra de Deus. E depois que ficou tudo registrado nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, o último livro registrado, Apocalipse, esses sinais não foram mais necessários, pois a fé viria agora através da palavra de Cristo, registrada na Bíblia. Hoje nós seguimos a Cristo e os seus mandamentos, a Igreja Bíblica, por fé. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. Todos os dias nós temos que ler a Bíblia, para a nossa fé aumentar. Vem as provações de Deus, nós temos que vencer no Espírito Santo as provações para nossa fé aumentar e crescermos espiritualmente. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não adianta eu estar em grupos, denominações, onde só um fala, não abre a Bíblia, não sei se aquilo que está escrito lá é da Bíblia, nós temos que também comprovar tudo que ouvimos se está na Bíblia. Por isso que nos estudos eu coloco várias passagens bíblicas. Desde a publicação da Bíblia, só nos é suficiente lermos a Bíblia, a fim de sabermos toda a vontade de Deus para nós, com o propósito de buscar obedecer a todos os mandamentos e doutrinas de Deus contidas aonde? Na Bíblia, no Novo Testamento. Pois é nessa parte da Bíblia que está a nova aliança de Deus para a comunidade, a aliança cristã. Se no Velho Testamento havia, nós vimos no DBF o estudo o que foi a velha aliança e a nova aliança, se no Velho Testamento havia aliança com o povo exclusivo de Deus, uma aliança exclusiva com Israel, e essa aliança levou o povo de Deus, Israel, até Cristo, agora em Jesus Cristo, na aliança cristã, todos são povos de Deus, quer sejam judeus e gentios, desde que o aceite como Senhor de suas vidas, seu Salvador, e serem batizados por imersão. Para que o batismo? Para o perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Pois é dessa forma que nos tornamos simplesmente cristãos. Somos simplesmente discípulos de Cristo, pertencentes ao reino de Deus, à igreja de Cristo espiritual, a igreja bíblica, né? Como nós vimos até aqui, irmãos, os discípulos de Cristo eram simplesmente cristãos. Não acharam necessário ser nada mais do que cristãos, porque foram salvos e fortalecidos por Jesus. Para falar a verdade, eles recusaram usar qualquer outro título ou nome que não fosse de glória de seu Salvador. Certa vez, alguns irmãos tentaram fazer isso, mas de forma foram repreendidos fortemente por Paulo. Observe essa história aqui, está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1, 10 a 13. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes que todos sejam unidos num só pensamento, num só parecer. Esse pensamento e parecer é a sã doutrina, é a Bíblia. Por isso nós temos que nos estudar, ter a unidade doutrinária. Meus irmãos, fui informado por alguns de vocês da casa de Chloe que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, seguidores de Paulo. Outros são seguidores de Apolo. E eu de Pedro. Ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Acaso a igreja bíblica de Cristo são todas essas divisões que no mundo, essas várias denominações? A igreja de Cristo bíblica é uma só. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Pense na maneira como os homens hoje dizem. Me perdoem se eu estou sendo muito realista, mas é a pura verdade. As pessoas perguntam qual é a tua igreja. O que tu é? Eu sou católico. Eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou assembleano, e dão-se os nomes das suas denominações criadas pelos homens. Você acha que Deus fica contente com essa divisão? A igreja bíblica, que é de Jesus, é uma só. Assim como a lua da terra é uma só, a igreja de Cristo é uma só. Não há divisões na igreja bíblica de Cristo. Claro que não, Deus não fica contente com essa divisão. Por que não podemos ser apenas cristãos, discípulos de Jesus Cristo sem denominação, como era a origem bíblica? As pessoas, meus amigos, me perguntam quando eu falo que eu estou buscando a Deus, eu sendo cristão, discípulo de Cristo, qual é a tua igreja? Minha resposta primeira, rápida, a minha igreja é a igreja bíblica contida na Bíblia, a igreja que Jesus fundou. Ah, mas tu não é batista, católico? Não, a minha igreja é que está lá na Bíblia, a igreja de Cristo. Aí depois eu começo a explicar direitinho o porquê disso. Na origem, não havia denominação, apenas a igreja de Jesus Cristo, que se reunia em Corinto, a igreja de Cristo que se reunia em Colosso, em Tessalônica, em Éfeso, etc. Então não tinha as denominações que os homens criaram.
com as suas regras e mandamentos, doutrinas humanas, tradições. No Novo Testamento, Jesus citou em qual cidade chegaria o seu reino, a sua igreja, a igreja bíblica. E essa cidade, a origem foi em Jerusalém, e ocorreu no dia de Pentecostes, lá relatado em Atos 2, como nós vimos no DBF. Ali foi o início da sua igreja espiritual. E ela seria, a igreja bíblica, propagada por toda a parte da terra e chegou até nós, a igreja bíblica de Cristo, que ele comprou com seu próprio sangue. Relembrando que nesse dia de Pentecostes havia muitos judeus de origem de vários lugares do mundo, várias nações, presentes na cidade de Jerusalém. E esses ouviram a pregação de Pedro e, ao retornarem para suas cidades, depois de um tempo, começaram a pregar o evangelho e a se reunirem em suas casas, formando a igreja espiritual de Cristo e não em prédio físico, com denominação. A igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila, a igreja que se reuniu lá na casa de Lídia, na casa de Jasson em Tessalônica, e assim foi indo, a igreja em Corinto, a igreja nas casas. Não tinham denominações. Paulo foi um outro grande evangelista, discípulo de Cristo, apóstolo fora de época, pois aprendeu tudo de Cristo e saiu para 3 viagens missionárias, pregando a sua doutrina, ou seja, a aliança cristã, que hoje está contida em suas cartas no Novo Testamento. Paulo escreveu as cartas inspirado por Deus. A primeira carta foi Gálatas, na primeira viagem, na segunda escreveu 1º e 2º Tessalonicenses, depois na terceira ele escreveu 1º e 2º de Coríntios, de Romanos. Depois ele foi preso, escreveu 4 cartas de prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. Depois foi solto novamente, escreveu a carta a Timóteo e a carta a Tito, com missões específicas para ele e para a igreja. Todas essas cartas são as doutrinas contidas nos mandamentos, doutrinas de Cristo, né? Novamente foi preso, escreveu sua última carta, a segunda carta a Timóteo. A carta de Hebreus não há uma autoria identificada na Bíblia do servo de Deus inspirado para escrevê-la, mas muitos estudiosos dão como Paulo ser o seu autor pela característica da escrita, mas não importa, importa o conteúdo dela. Vamos saber quem escreveu essa carta quando estivermos com Deus nos céus na eternidade. Certamente nos será revelado. No Novo Testamento, ainda temos 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, que fala da vida de Jesus Cristo para os judeus. Mateus, um apóstolo judeu, escreveu para os judeus. O evangelho de Marcos, que era o primo de Barnabé, um que seguia nos ensinamentos a Pedro. Marcos é aquele que na primeira viagem diz isso da viagem, mas lá na segunda carta a Timóteo, Paulo manda chamar Marcos agora, porque agora é útil, houve uma pequena rusga ali. Marcos cresceu, tanto que escreveu o Evangelho de Marcos. Lucas é aquele que escreveu Lucas e Atos. Marcos escreveu para os gregos. Lucas escreveu para Teófilo o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos. Dá a entender que Teófilo, os historiadores dizem que foi uma espécie de um advogado que defendeu Paulo na primeira prisão, pois foi preso pelos judeus, entregue aos romanos como incitador da revolução contra os romanos, que não era verdade. Paulo foi preso, né? Paulo pregava a Cristo e Cristo sempre pregou a igreja de Cristo bíblica, o reino de Deus. Nunca pregou nada de conquistas aqui na terra. Jesus falava: esse mundo, nós não somos desse mundo, esse mundo já dos malignos. Então, por isso que o Lucas escreveu toda a história, quem foi Jesus e o trabalho da igreja. E ficou comprovado para os romanos que não havia nenhum perigo para o Império Romano. E também no Evangelho de João, o último evangelho escrito pelo apóstolo João, é escrito à Igreja de Cristo, aos cristãos. Depois nós temos o livro de Atos, que eu já falei aqui. No Novo Testamento nós temos a carta de Tiago, irmão de Cristo, irmão de sangue, irmão de Cristo, convertido após a ressurreição de Cristo. Nós temos as 2 cartas do apóstolo Pedro, nós temos as 3 cartas do apóstolo João, quase no final de sua vida. Nós temos a carta de Judas também, outro irmão de sangue em Cristo, convertido após a ressurreição de Cristo. E nós temos a última carta, a revelação, o Apocalipse, a carta escrita por João, a revelação de Jesus Cristo. Então, aqui nós vimos aqui claramente o Novo Testamento, onde consta a história de Jesus, antes da morte e ressurreição, ele pregando, vem João Batista pregando a chegada do reino, o arrependimento, vem Jesus Cristo e prega o reino, cumpre com sua missão, morte e ressurreição, é a propiciação, e depois começa em Atos a Igreja de Cristo, a Igreja Bíblica, o reino de Deus aqui na terra,
a propagação do evangelho, com toda essa doutrina escrita pelos apóstolos, discípulos que escreveram a Bíblia. Nós temos tudo o que precisamos, irmãos, para sermos simplesmente cristãos, discípulos de Cristo, seguidores de Jesus, em busca da eternidade. Então, finalizando a lição de hoje, o ideal hoje seria restaurarmos a igreja espiritual que Cristo edificou e comprou com seu próprio sangue. Infelizmente, nós temos muitos que se dizem a igreja de Cristo bíblica, mas só vamos ter certeza quando nós entramos no grupo da reunião, quando eles se reúnem como igreja, quer seja em prédio, quer seja em casas, quer seja em qualquer outro local, se lá realmente está sendo pregada a sã doutrina bíblica. Aí sim podemos dizer, ali se reúne a igreja de Cristo bíblica, a igreja de Cristo espiritual. Assim passaríamos, irmãos, a ser simplesmente cristão, sem denominações dadas pelos homens, como era na origem da sua fundação, da fundação da Igreja de Cristo por Cristo Jesus. Não importando o lugar físico onde os discípulos se reúnem, quer em casas, quer em edificações, quer em espaços abertos. Na lição 2, que é a próxima lição, irmãos, nós veremos o que é um cristão. Deus abençoe a todos. Então, essa foi a lição de hoje. Espero que ela tenha ajudado a vocês, como ajudou a mim, a relembrarmos uma coisa básica, mas primordial. Sermos só simplesmente cristãos, sem inventar nada, sem buscar nada do mundo, colocando para dentro da igreja. Vou passar a palavra ao nosso irmão general, Luiz. Desculpe a brincadeira, mas vamos falar. O nosso discípulo de Cristo, Luiz, evangelista aqui da Zona Sul. Todos nós somos um pouquinho de evangelista, né? Nessa nossa